Deus tão maravilhoso como nós não olhar para mim e olhar para você e não fazer milagres, irmãos. Você já é um milagre, aleluia. Nós vivemos de milagre em milagre, todos, aleluia, louvado seja Deus. Mas Deus tem coisas maravilhosíssimas para nós. Deus tem coisas grandes para mim e para você. Deus separou alguns de nós para viver coisas, irmãos, que é difícil explicar. Às vezes nós não temos palavra para explicar. Às vezes a gente não vai encontrar palavras para mim e para você. Muitas das vezes, para algum de nós, Deus tem coisas extraordinárias. Aleluia, louvado seja Deus. E eu quero trazer uma palavra que o Senhor coloca no meu coração nessa noite, aonde nós vamos entender algumas coisas aqui nessa noite, para que a gente possa viver coisas maravilhosas no Senhor. Aleluia, Deus é maravilhoso, louvado seja Deus. Você que está aqui e nasceu para reinar com Cristo, louvado seja Deus. Você sabia disso? A nossa expectativa é para isso, reinar com o Senhor, louvado seja Deus. Porque todos aqueles que suportar, todos aqueles que lutar, todos aqueles que for até o fim, louvado seja o Senhor, reinarão com o Senhor, louvado seja Deus. Essa palavra sobre nós, para nós, aleluia. Só que essa palavra que vem para nós de reino, essa palavra de autoridade, essa palavra onde o Senhor te usará nos lugares aonde você vai passar, por onde você vai andar, aleluia. Ela vem com algumas coisas que nós precisamos aprender em Cristo, alguns caminhos que nós precisamos entender em Cristo, porque alguns de nós e muitos de nós temos algumas promessas de sermos usados poderosamente nas mãos do Senhor, não é verdade? E alguns de nós já estão vivendo muito isso. Deus tem promessas para mim e para você. E nós, quando nós recebemos a palavra da promessa, quando o Senhor fala conosco e Ele fala sobre coisas que Deus quer fazer sobre nossas vidas, olha, o Senhor vem e fala: olha, eu vou te usar, filho, você será usado, tua boca falará às nações, você será usado para ganhar vidas e almas, aleluia. Nós ficamos felizes pelo privilégio de ser escolhido, aleluia, pelo privilégio de ser separado, de poder ter de viver essa verdade do Senhor. E muitos de nós se alegramos e sonhamos com lugares onde o Senhor vai fazer isso em nossas vidas. Só que hoje eu quero falar de algo que vai, para que você venha entender o porquê de tanta luta. Porque você recebeu uma palavra, talvez um dia você vive debaixo de uma palavra, aleluia, de promessa sobre a tua vida. E aí quando você olha para a tua vida, muitas das vezes você vai olhar que as coisas não estão indo muito bem. Muitas vezes você vai olhar que você está enfrentando batalhas, está enfrentando luta. Ou às vezes você vai olhar para dentro de si e você vai falar assim: mas o que houve com as promessas? O que houve com as palavras que o Senhor liberou sobre a minha vida? Por que tanta luta? Por que tanta batalha? Parece que não vou alcançar, parece que não vou chegar, aleluia. Parece que eu tenho que estar sempre servindo, parece que eu tenho que estar sempre fazendo algo, mas parece que as pessoas não me veem, parece que Jesus não me vê. Alguns de nós vivemos assim, alguns de nós ficamos indagando a Deus muitas das vezes, porque alguns de nós recebemos palavras de autoridade, palavras assim, que, igual eu disse no começo, difícil de mensurar o poder e a grandeza de que Deus quer fazer. Mas hoje eu vou tentar aqui, pela luz da palavra e pelo Espírito Santo, esclarecer algumas coisas que muitas das vezes eu e você, parece que você não entende, parece que não desce, parece que você fala assim: meu Deus, mas como? De novo? Mas tem que ser comigo? Muitas vezes fala: mas não aguento, não pode ser outro. E Deus fala assim: olha, você, lá no livro de 1 Samuel capítulo 17, 1 Samuel capítulo 17, no versículo 12, nós vamos ver uma história conhecida, muito conhecida, aleluia. Ali vai falar a história de Jessé,
quando Jessé pega Davi e fala para Davi: olha, Davi, eu quero que você vá lá até, tá havendo uma guerra aí, seus irmãos, os 3 irmãos maiores estão lá, e eu quero que você leve algumas coisas, leve uma marmita, leve umas coisas para eles comer. E aqui Davi é enviado lá. Vamos ler no livro de 1 Samuel, capítulo 17, capítulo 12, diz assim: e Davi era filho de um homem efrateu, de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Eu disse? Aleluia. E nos dias de Saul, era esse homem já velho, adiantado em idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul a guerra. E eram os nomes desses seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito; o segundo, Abinadab; e o terceiro, Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te, para que teus filhos, os teus irmãos, um éfode desses grãos tostado, e esses 10 pães, e corre e leva-los ao arraial dos teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000. Leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. Amém? Irmãos, louvado seja Deus. Aqui Jessé, o pai, tinha 8 filhos, e Davi. Os 3 maiores, os 3 mais velhos, estão na guerra. E Jessé fala para ele: olha, pega esses grãos, pega esses pães, leva. Ele pega esses 10 queijos e leva para os chefes, para os capitães de 1000. A Bíblia vai falar ali, depois se você quiser ler, que lá havia fileiras de 1000. Cada fileira tinha seus capitães. E aqui havia 40 dias que o filisteu circunciso estava afrontando Deus de Israel. E agora Jessé lhe fala assim: olha, pega esses pães, pega esses grãos, pega esses queijos, leva e vê como é que está teus irmãos. E vê como é que está teus irmãos. Aqui, irmãos, eu quero parar um pouco e meditar em alguma coisa aqui. Louvado seja Deus. Aleluia. Lembra que eu perguntei? Quantos aqui estão acreditando no chamado para reinar? Reinar. Não é coisa pequena. E agora nós vamos aprender que todo aquele que foi chamado para reinar, ele vai ter que aprender a servir. Amém? Olha para o irmão do teu lado e fala assim: todo aquele que foi chamado para reinar precisa aprender a servir. Mas não é só servir, irmãos. Talvez você pense: servir, legal, já sei como é que faz. Mas não é só servir. Vamos entender uma coisa. Davi, ele nunca comia na mesa com seus irmãos. Você vai estudar ali, você vai entender isso. Ele nunca comia na mesa com seus irmãos. Dá para a gente entender que Davi não era filho dos mesmos pais. É filho de Jessé, mas a mãe dos outros irmãos não era a mesma mãe. Então ele não era digno, segundo a tradição, de sentar à mesa com os 8. Ele não era digno. Então por isso ele sempre estava no campo, sempre estava cuidando das ovelhas. E ele comia no campo, comia sua marmita, fazia suas refeições, mas na mesa somente aqueles que eram irmãos de pai e de mãe. O que nós vamos entender com isso? Alguns de nós entendem aqui de espírito de rejeição, e alguns ouviu falar sobre isso.
Mas o que nós vamos ver aqui, que Davi era o menor e ele sempre estava separado, sempre estava, nunca estava na roda dos irmãos. Mas não é porque ele era diferente ou porque ele não queria estar ali. Você já parou para pensar como que poderia estar o coração de Davi? O menino, como poderia estar o coração dele de repente? Talvez ele queria estar com os irmãos. De repente ele queria sentar e ter o direito, porque ele era filho do mesmo pai, de estar ali junto com os irmãos, sentar na mesa, aleluia. Mas ele sempre estava no campo. E aqueles que o rejeitaram, aqueles que não queriam que ele estivesse sempre, que ele estivesse perto, agora Deus, louvado seja Deus, eu creio que foi Deus, porque Deus que faz todas as coisas acontecer. Agora Jessé fala para o menor: olha, menor, pega as coisas aqui e vai servir aqueles que te rejeitam. Sabe o que eu estou querendo dizer? Você que foi chamado para reinar, você que foi chamado para pregar, você que foi chamado para ganhar almas, aleluia, esteja pronto para servir aqueles que te rejeitam. Esteja pronto para isso, porque é isso que muitas das vezes, e na grande maioria das vezes, você vai estar fazendo. Amar os seus inimigos, servir aquele que você fala: mas esse Jesus esse, você vai lá e vai servir ele, porque o que Deus tem para nós, aleluia, é um nível maior, e nós precisamos romper todos os níveis de orgulho, todos os níveis de ego, tudo aquilo que possa impedir. Então Deus começa a trabalhar e forjar nossas vidas, nosso caráter mediante isso. Então, irmãos, você que hoje já é um líder, hoje você que já profere a palavra do Senhor, você precisa entender uma coisa: eu e você fomos chamados para servir, e eu e você precisamos estar prontos para servir os nossos inimigos, aqueles que nos rejeitaram, aqueles que não nos aceitou, aquele que não aceitou a nossa palavra, aquele que não quis sentar na mesma mesa que nós. Você vai ter que estar pronto para isso. Louvado seja Deus. Você vai ter que estar pronto para isso. Louvado seja Deus. E eu quero que você entenda uma coisa: da mesma mesa que talvez você foi rejeitado, que talvez você foi excluído, talvez você, na mesma mesa, louvado seja Deus, você sendo um bom servo e fiel, o Senhor tem coisas tão boas preparadas para você, que vai chegar um dia que ninguém vai sentar se você não estiver lá. Você está entendendo o que Deus está falando? Ninguém senta enquanto você não chegar. Aleluia, louvado seja Deus. Por isso eu quero falar uma coisa para vocês: continue humilde, continue amando. Mas estou sendo humilhado, mas estou sendo atacado, mas eu não suporto mais isso. Mas o Senhor está falando hoje: sirva, abençoe, seja obediente, porque o Senhor está preparando algo grande para mim e para você. Mas nós precisamos romper, nós precisamos vencer isso, nós precisamos entender o que nós vamos fazer. Nós somos seguidores de Cristo, por isso somos chamados de cristão. Tem algum cristão aqui? Amém? Aleluia. Cristão aí, presbítero? Amém? Você sabe o que é ser cristão? Ser cristão é ser seguidor de Cristo, é ser parecido com Cristo. As características de Cristo têm que estar em mim, em você. Amém? Olha para o irmão do teu lado e fala para ele assim: olha, eu preciso ver Cristo em você. Fale para ele: quero ver, eu preciso ver. Agora, quando eu vejo Cristo em você, aleluia, sabe qual que é o negócio do ser humano? O ser humano sempre, quando nós falamos de Cristo, falamos de bens de reino, já pensa, poder, aleluia. Mas nós precisamos entender uma coisa: há poder, há milagre, há coisas maravilhosas, mas a rejeição, a imposição, a importunação, porque você vai ser parecido com ele.
Amém? E aí Cristo fala assim: olha, eu fui rejeitado por muitos. Se levantou os opositores. Então se preparem. Você é um cristão? Então se preparem. Se preparem, porque muitas das vezes, quando as pessoas olhar para alguém e vão dizer assim: olha, esse aí é ladrão, esse aí é salteador, esse aí é enganador. E aí, se você tem as características de Cristo, muitas das vezes, sabe o que vai acontecer? Você vai falar assim: olha, pequeno ladrão, salteador, desça, que hoje eu quero entrar na tua casa. Aí as pessoas vão dizer: mas ele enganou você, mas ele passou a perna em você. Mas como assim? E aí você vai ter que viver aquilo que você tem falado, viver o reino do Senhor. Sabe o que é viver o reino do Senhor? É olhar para aquele que ninguém mais vê nada e fala assim: olha, hoje vou jantar na tua casa, vou estar na tua casa. Sabe o que está querendo dizer aqui, irmãos? Sabe o que o Senhor está falando para nós? Se eu e você somos cristãos, se eu e você somos servos, nós somos chamados para o reino. Chamados para o reino, olha aí o tema da mensagem: chamados para o reino. Se nós somos chamados para o reino, louvado seja Deus, nós vamos precisar de ver aquilo que os outros não vê. Nós vamos ter que servir aquilo que muita gente vai rejeitar. Aleluia! Só que aonde você botar os teus pés, mas olha aí, olha, deixa eu falar uma coisa, você não sabe. Talvez alguém vai chegar assim: ó, você não sabe, mas esse aí, você não, olha, vem cá que eu vou contar, mas não conta para ninguém. Você vai entrar mesmo nessa casa? Você vai mesmo nesse lugar? Você vai falar mesmo com essa pessoa? Só que quando você é cristão, quando você tem Cristo em você, você sabe que o ambiente pode ser de pecado. Você sabe que o ambiente pode ser mentiroso, pecaminoso. O lugar pode ser abundante em pecado. Mas quando você entrar e botar os teus pés aonde abundou o pecado, superabundou a graça, porque você carrega algo de Cristo. Aleluia! Então é nessa confiança, onde você chega, o ambiente tem que mudar, o lugar tem que mudar, porque você tem características de Cristo. Você é chamado para o reino, você é chamado para o reino, você é chamado para viver coisas que muitas pessoas talvez não vão viver, mas você tem um chamado. Amém? Está entendendo? Amém? Ah, pastor, então esse negócio aí vai ser complicado, hein? Eu não aguento. Já botou a mãozinha no arado? Olha para o irmão do lado e fala: já botou a mãozinha no arado? Ah, se colocou. Não dá para olhar para trás mais não. Não dá para olhar para trás. Não dá para desistir mais, irmãos. Não dá para desistir mais. Aleluia. Porque aquele que bota a mão na arada e olhar para trás não é digno do reino do Senhor. Então Deus está falando com você hoje: eu te chamei. E eu vou te falar uma coisa: eu te chamei pelo teu nome. O Senhor te chama pelo teu nome hoje. O Senhor te chama. As dúvidas que estavam no teu coração, Deus está falando assim: eu estou nessa casa e estou dizendo: eu te chamei, eu te chamei, eu te chamei para reinar, eu te chamei com autoridade. Aleluia. Deus está falando: você vai suportar sim, você vai passar sim. Aleluia. Aleluia. Para um homem normal, quando você vê um vale de ossos sequíssimos, você vai olhar para esse lugar e vai falar assim: não tem esperança, não tem mais nada, não tem mais vida. Mas quando alguém que vive as coisas do Senhor, alguém que entende as coisas de Deus, alguém que tem um chamado para reino, quando olhar ossos sequíssimos, vai olhar e vai falar assim: há um exército nesse lugar, há um exército nessa casa, há um exército nessa casa. Aleluia. Aleluia. Você está entendendo? As pessoas vão falar assim: não tem mais jeito, já secou, está só o pó. E você está dizendo: não, tem vida, tem vida, tem osso, tem vida, tem osso, tem vida, tem osso, tem esperança. Aleluia, aleluia, porque nós sabemos que só basta uma palavra de autoridade. Ossos secos,
tornem a viver. Ei, osso no teu osso, carne na carne, nervo no nervo, pele sobre ela, e assim diante da palavra do Senhor acontecerá. E aí um exército está de pé, e agora você vai falar assim: Espírito vem dos quatro cantos. Você está entendendo, irmãos? Está difícil? Suporte, aguente. Você é chamado para reinar. Você tem um chamado diferencial. Nós estamos, o pastor falou hoje aqui, por que a gente ouve guerra? Olha, se explodir lá a usina, o planeta vai ser afetado. E agora? Vamos ficar com medo? Vamos se esconder? Não. O Senhor te chamou para a guerra. O Senhor te alistou. Aleluia. E 2 Timóteo vai falar que aquele que se alistou para esse exército, aleluia, não se embaraça com as coisas desse mundo. Não se embaraça. Aleluia, a fim de agradar aquele que o alistou. Aleluia, a fim de agradar aquele que te chamou. E o Senhor te chamou. E o mundo está tentando dizer para você: você não vai aguentar, você não vai suportar, para por aí, você não serve para isso. O diabo é pai da mentira. Aleluia. Opa, lembrei daquilo. Deus me deu uma frase esses dias. Eu falei: meu Senhor. E eu lembrei agora, Júnior. Deixa eu lembrar direito aqui. Ai, Jesus. Veio algo no meu coração bem assim: a mentira é irmã da falsidade, cujo o pai é o diabo. A mentira é irmã da falsidade, cujo pai é o diabo. Agora a pergunta é: você vai dar ouvido para essa vozinha que fica falando? Você não aguenta, você não suporta, abre mão. Para que buscar Deus? Para que ir na igreja? Para que fazer? Olha aí, ó, como é que está esse mundo. Esse trabalho é do diabo. Ele está sussurrando nos ouvidos para que você pare, para que você desista, para que você abra mão mesmo. Porque esse é o projeto: matar, roubar, destruir. Irmãos, a ordem da Bíblia está escrito assim: matar, roubar, destruir. Não sei, na hora da tradução, na hora de transcrever para nós, ficou matar, roubar, destruir. Mas ele destrói, ele rouba e por fim ele mata. Esse é o trabalho do diabo. Agora, nós somos cristãos, amém? Você tem a imagem de Cristo aí? Aleluia. Então, irmãos, passou da hora de nós pararmos de ouvir essa vozinha que não para de sussurrar, essa vozinha que fica falando: para, desista, para, você tem que viver a tua vida. Igreja não dá nada. Canso, diabo. Isso é o demônio falando. Igreja não dá nada, não vai acontecer nada. Você tem que viver. Você tem que viver. Você tem que viver. Agora eu quero falar uma coisa para você. O homem que tem a expectativa nesta vida só, irmão, a Bíblia diz que é quão miserável é. O homem que só tem expectativa nisso aqui, porque isso aqui vai passar. Isso aqui tem um limite, vai chegar uma hora que acaba. Agora, quando você pensa nas coisas do alto, você está entendendo a eternidade, está entendendo que você está aqui, você tem um chamado para reino, você tem um chamado para a eternidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E as coisas não acabam por aqui, aqui é só o início de todas as coisas. Aleluia. Mas está nas nossas mãos a decisão do que seremos, para onde vamos. Aleluia. Está nas nossas mãos. Hoje Deus está falando aqui: diga para a minha igreja: para de ouvir a voz do mundo. Para de ouvir a voz do mundo. Ouça a minha voz. O Senhor está falando: ouça a minha voz. Estou falando com você. Deus está falando: estou falando com você, nitidamente, hoje, agora, nesse momento. Aguça teu ouvido.
ouvido e ouça a voz do Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Nós somos mais que vencedores, irmãos. Deus quer que nós vençamos, nós vamos vencer, romper em fé. O louvor falou hoje conosco, romper em fé. Romper. Nós precisamos romper essa barreira, que muitas das vezes somos nós mesmos que criamos. Irmãos, antes de eu estar aqui, eu já estava pregando, outra igreja agora há pouquinho. Acabou o culto lá 7h30. Aleluia. Estava lá ministrando a palavra. Deus falou muito forte lá, usou minha vida para falar com aquela igreja, e Deus falou muito comigo também, e foi algo extraordinário que o Senhor fez ali. Aleluia. E eu estava falando agora para lá no outro povo, que nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Nós precisamos ouvir o Senhor. A terra está clamando e gemendo pela manifestação. Os filhos, nós somos filhos do Senhor. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Nós não podemos ser derrotados, porque quem nos fortalece é o Senhor, amém? Tudo posso. Então, se é o Senhor que está te fortalecendo, meu irmão, não tem nada que para na sua frente. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você não andar por cima do mar, o mar se abre para você. Você tem que crer nisso. Precisa crer nisso. Não deixe ninguém apagar a chama que está no teu coração. Tem uma chama aí queimando, ardendo. Aleluia. Você pensa, eu preciso fazer isso, eu vou fazer. E de repente alguém vem a palavra, você puxa de novo. Desiste. Não deixe as pessoas apagar essa chama. Não deixe que as circunstâncias apaguem essa chama. Você é cristão? Cristo não desistiu. Pecado algum ele tinha, mas acusaram Jesus injustamente, bateram em Jesus injustamente, açoitaram ele de uma forma horrenda que jamais houve em toda a história, retalharam o corpo de Cristo injustamente, e ele sendo Deus, e ele sendo o Senhor, mas ele não desistiu de nós. Ele não desistiu de você. Ele pagou um alto preço de morte de cruz com sangue. Ele selou com sangue. Aleluia! Trazendo a vida para nós, trazendo a vida. Irmãos, a morte e o inferno, aleluia, nesse momento o Senhor pegou a chave, falou assim: olha, agora você não tem mais poder. Você está entendendo o que Deus fez? Jesus fez algo maravilhoso, e nada ele devia, mas ele nunca desistiu. Ele foi até o fim. É isso que eu estou querendo dizer para nós. Tem chamado para reino? Tem chamado para reino? Um dia alguém perguntou para Jesus lá: onde fica teu reino, né? Você está dizendo aí que você é rei? Olha, meu reino não é desse lugar aqui, não. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque se nós somos cristãos, nós temos que aparecer com Cristo. Nós temos identidade de Cristo. Tem algo do Senhor em nós, não é verdade? Jesus, ele veio e ele tinha chamado de reino, reinar, estabelecer um reino, estabelecer um reino. Louvado seja Deus, aleluia. E ele foi até o fim, ressuscitou ao terceiro dia. Louvado seja Deus, aleluia. E todos nós que entendemos essa verdade somos chamados para o reino, aleluia. Estamos crucificados com ele,
Aleluia. E quando o Senhor vir buscar a igreja, os mortos que dormiram e que ressuscitarão primeiro, louvado seja Deus. Depois nós receberemos um corpo transformado, glorificado. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. E esses nós que somos esses, que lutamos pelo reino, lutamos pela verdade, sofremos, fomos caluniados, fomos atacados, mas nunca desistimos. Aleluia. A palavra diz que nós reinaremos com Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem coisas grandes para mim e para você. Você precisa entender por que tanta luta. Não desista, mas vença elas. Vença elas. Amém? Você está entendendo? Aleluia. Glórias a Deus. Nós precisamos entender as coisas. Olha para o irmão do teu lado, pergunta para ele: você tem chamado para o reino? Davi tinha chamado para reino. Davi tinha um chamado para reinar. Só que antes de reinar, ele serviu. Serviu o inimigo, serviu os que rejeitaram, foi obediente. Até aquele que perseguia ele falou: olha, rapaz, podia ter te matado, mas ó, não toquei nada, meu. Só um pedacinho da roupa, só para você entender. Chamados para o reino. Sabe o que acontece? Suporte. Porque a partir do dia que Jesus foi chamado para reinar, Davi foi chamado para reinar. A partir daquele momento que Davi foi ungido rei, ainda menino, levou um tempo, levou anos para que a coroa viesse estabelecer na cabeça dele. Amém? Só que quando você entende chamado de reino, quando você entende servir, e muitas vezes até servir algumas pessoas que te rejeitou, mas não fazer isso de uma forma snob, mas uma forma amor, porque o que está em ti é uma identidade de Cristo. Quando você faz isso, você pode ter uma vida. A gente gosta de contar as vitórias. Davi vencia a batalha, irmãos. Vencia ou não vencia, irmãos? Amém? Aleluia. Aleluia. Vencia ou não vencia a batalha? Hoje a minha esposa estava falando uns versículos, que Davi orava: o Senhor nos fortalece, nos dá o inimigo em nossas mãos, nos dá vitória. E ele ia para frente de batalha, lutava e vencia, avançava, e o reino crescia, e ele vencia. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Chamado para o reino. E aí, eu quero finalizar essa palavra com algo que eu falei no outro culto. Aí você lembra assim: mas Davi falhou, pastor. Pecou. Davi caiu. Não é verdade? Talvez você diga: Davi caiu quando ele adulterou. Não é verdade? Ou Davi adulterou, aí ele caiu. Aí eu quero lhe falar uma coisa: Davi não caiu quando ele adulterou. Sabia disso? Davi não caiu quando ele adulterou. Davi caiu quando ele perdeu o ímpeto de guerra, quando ele perdeu o espírito voluntário. Foi ali que ele caiu. O adultério só foi uma consumação daquilo que ele já tinha perdido. Você está entendendo, igreja? Quando Davi perdeu o ímpeto de guerra, perdeu o espírito voluntário, foi ali que ele caiu. E aí, quando você perde o espírito voluntário, você perde o ímpeto de guerra. Era para Davi estar na guerra, mas agora ele: não, vou descansar. Perdeu o espírito voluntário.
todos os reis na grande batalha, mas Davi não. Aí ele viu que não era para ver. Estava num lugar que não era para ele estar, não era para ter homem ali. E aí, sabe o que aconteceu? Aí aconteceu o adultério. Mas ele já estava caído, já tinha caído quando perdeu o espírito voluntário. Então a gente tem esse costume: nossa, caiu o adultério, nossa, aconteceu isso, pecou, falhou. Mas para chegar ali, já tinha caído antes. Sabia que não se perde aquilo que não tem? Então quando fala caiu, é porque já estava, alguma coisa já tinha acontecido. Então o que eu estou querendo trazer nesse final de palavra para você? Olha para o irmão do teu lado, me ajude a pregar, irmãos, e fala para ele: não perca o espírito voluntário. Não perca o ímpeto de guerra. Você entendeu? Fala assim para ele: você foi chamado para reinar. Você tem chamado de reino, meu irmão. Você tem chamado de reino. Aleluia. Então vença, suporte. Aleluia. Quando todo mundo pensa assim: não vai acontecer, já faz tempo que foi ungido, agora o Saul pega ele, agora ele morre. Quando ninguém mais pensava, de repente Deus estabelece algo poderoso sobre a vida dele, e ele se torna um rei segundo o coração de Deus. E um cara que é segundo o coração de Deus, quando ele perdeu um pouco ali a atenção do que era para ser feito, deu uma falhada. Quando acontece isso, nós somos seres humanos, irmão, estamos sujeitos a falhar. Mas quando você é segundo o coração de Deus, você entende as coisas do Senhor, quando você tem o chamado de reino, quando isso aconteceu, ou se aconteceu, é assim como aconteceu com Davi, ele começa a clamar ao Senhor: não retire de mim o teu espírito, ó Senhor. Ele podia falar: não tire de mim o meu reino, não tire de mim o dinheiro, não tire de mim a prata, o ouro, as mulheres, não tire nada, não. Ele entendia o que era importante, era o Espírito de Deus sobre a vida dele. Porque sem o Espírito do Senhor sobre a tua vida, sobre a minha vida, eu e você não somos nada. Ei, olha para o irmão do teu lado e fala assim: sem o Espírito de Deus, fale para ele, você é pó. Falou aqui, acabou de falar aqui. Espírito Santo, irmãos. Você sabe o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo fala, está falando. Sem Espírito Santo, sem o Espírito de Deus, somos pó. Não somos nada. Aleluia. Mas quando nós não perdemos o Espírito, nós entendemos que não podemos perder o Espírito do Senhor. Aí, meu irmão, Deus vai te colocar em lugares maravilhosos. Deus vai te usar poderosamente. Mesmo, e sabe você que suporta, e às vezes você pensa que ainda não está acontecendo nada. Ei, meu irmão, Deus já está fazendo algo extraordinário através do teu suporte, através da tua resistência. Talvez você não está vendo ainda acontecer alguma coisa que você queria que acontecesse na tua vida, mas ao teu redor há pessoas sendo impactadas. Ao teu redor tem pessoas te olhando. Sabia que as pessoas nos observam? Elas nos observam. E por mais que você não saiba, tem alguém te observando e tal. Olha, já vi passar isso, já vi passar aquilo. Está de pé, está adorando o Senhor. Puxa vida, hein? Olha, queria ser assim. Não é verdade? As pessoas começam a querer se espelhar em mim e você. Então, irmãos, não deixe para amanhã. Não deixe para depois. Não ache que já é o fim da vida e acabou para você. Não. Deus tem grandes coisas para fazer na tua casa, na tua vida, no teu ministério, no teu trabalho. Ei, Deus tem coisas extraordinárias, aleluias, porque você é chamado para o reino. Amém? Vamos louvar para nós finalizar esse culto. Glórias a Deus. Eu quero que você guarde essa palavra no teu coração. Guarde essa palavra no teu coração. Quando o Espírito Santo falar no teu coração assim: olha, você precisa ir lá, você precisa servir. Mas me afrontou, mas foi contra mim, mas não. Aí você vai falar assim: Senhor, eu entendo, eu
eu preciso servir, eu preciso amar. Porque não tem a ver, irmãos, entenda uma coisa. Quando você faz, lógico que você está abençoando a pessoa, mas não tem a ver com isso, tem a ver com aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Você está entendendo? Às vezes você fala assim, mas é humilhante, mas é difícil. Por quê? Na verdade, Deus está querendo te colocar num lugar mais profundo, num lugar mais alto. Deus quer te fazer algo extraordinário na sua vida. Na sua vida. Na verdade, Deus está querendo te usar poderosamente. Amém? Vamos louvar, vamos. Preste atenção nessa letra. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu. E quando tudo colorido, fica tudo colorido, faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez, faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-nos, Senhor. Rei dos reis, como na primeira vez. Sim, Jesus, faz na vida aqui, Senhor. Acende essa chama. Acende essa chama de novo, Senhor. Oh, aleluia. Sim. Nós queremos, Senhor. Nós queremos, Senhor. Libera milagre no nosso meio. Libera, Senhor. Oh, aleluia. Nós estamos entendendo. Somos chamados para o reino. Somos chamados para o reino. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E todas as barreiras, todos os grilhões, todas as correntes sejam quebradas em nome de Jesus. Oh, labanareca, labaixo. Tu és santo. Tu és santo. Faz. Oh, aleluia. Faz outra vez, como na primeira vez. Como na primeira vez, como na primeira vez, surpreenda-me de novo. Ele quer te surpreender nessa noite. Ele está falando profundamente ao teu coração. Aleluia, 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 aleluia. A primeira vez, surpreenda-me de novo. Peça a Ele. Oh, eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Mais outra vez, mais outra vez, mais outra vez, como na primeira vez, mais outra vez.
como na primeira vez. Mais outra vez. Peça a Ele. Creia no Senhor. Mais outra vez. Ele está fazendo milagre no nosso meio. Eu libero uma palavra nessa igreja sobre a tua vida. Uma palavra de cura. Oh, rabanarabachei, rabanas. Eu libero uma palavra de cura sobre ti. Eu libero uma palavra de cura sobre ti. Oh, lamai, rochei, calabas. Deus te cura nessa noite. Reca, labai, rica, labai, cheia. Ah, reca, labai. Eu libero uma palavra de cura. Deus está curando o físico. Deus está curando a alma aqui hoje. Alai, rica, labai, sei. Tem gente aqui hoje que o Espírito Santo fala para mim que está sentindo a presença do Senhor, aleluia, de uma forma, estava com saudade, mas o Senhor manda lhe dizer: eu lhe chamei, alai, rica, alabás, eu lhe chamei para o reino, para o reino, para o reino. Ei, hoje nós acendemos essa chama. Alabalarica, alabaxo, calabas, calabas. Faz queimar de novo, Senhor, esse coração. Arde, Senhor. Não deixa nos perder o ímpeto de voluntariedade. Oh, Espírito Santo, faz com que o teu povo entenda, Senhor, e nessa noite se posicione. Ah, Senhor, tu tens chamado, o Senhor tem escolhido. Oh, rebaixo, o Senhor tem te escolhido. O Senhor tem te escolhido. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. O Senhor tem te escolhido. Ah, o Senhor está trabalhando. Não está tudo acabado. Não. O Senhor te fortalece. Oh, aleluia. Espírito de enganação, espírito de confusão, eu te repreendo em nome. Surpreenda-me. Deus está te surpreendendo hoje. Reduz. Obediente à tua palavra. Pai, aqui do Senhor Jesus, pela tua misericórdia. Pai, aqui do Senhor, nessa noite eu quero orar com a autoridade que o Senhor coloca em nossas vidas. Esse irmão, essa irmã que está com a mão no teu coração. Alabanaro, lebanas, alabai, chore, calabanas, rica, labai, chore, calabas, alabanachei, colore, calabanas, ore, calabana, chore, calabas. Esse irmão que está com a mão no coração agora, Jesus, acende de novo, acende de novo, acende, faz queimar, Jesus, batiza com teu fogo. Todo espírito de rejeição, em nome de Jesus, eu te dou uma ordem. Você que estava aprisionando esse irmão, você que estava tentando fazer com que ele e ela desistissem, faz outra vez, Pai querido, libera sobre nós, faz de novo, faz. Eu preciso orar para finalizar esse culto, meu irmão, mas o Espírito de Deus está trabalhando no meio da igreja. Mas eu quero finalizar essa oração.
Seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa. Aleluia. Se tem alguém nessa noite que quer fazer uma aliança com Deus, definitivamente, plenamente, genuinamente. Pai querido, obrigado por esse momento. Obrigado pela essa palavra. Obrigado pelas vidas dos meus irmãos que aqui estão. Senhor Jesus, cura cada dia mais, Senhor, as nossas vidas.